Meus queridos, muita paz para todos vocês. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui novamente nesse canal, com o objetivo de meditar na palavra de Deus, essa palavra de bênção, essa palavra que traz alegria, que traz paz para o nosso coração. E o privilégio também de poder ter esse contato contigo. Eu tenho certeza que esta palavra, ela edifica não só a minha vida quando eu medito nela, mas quando nós compartilhamos essa palavra, nós também somos edificados por ela todos juntos. Então é sempre muito bom meditar na palavra de Deus. Eu sei que todos nós, ainda que alguns fazem isso por instinto quase que natural, porque faz parte do temperamento, da personalidade de cada um, outros em menor medida, mas o fato é que todos nós planejamos algumas coisas em nossa vida. Seja o almoço de domingo que vem, o que faremos, se vamos fazer em casa, se vamos sair com a família, seja o culto de hoje à noite, seja a casa que moramos ou que vamos construir, mas é da natureza humana planejar aquilo que vai fazer. Aliás, é uma das maneiras de ser bem-sucedido naquilo que pretendemos é planejando. Quem não planeja tem menor chance de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos. Mas o fato é que esse sentimento de planejar, de desejar fazer alguma coisa e na sua mente já vir aquilo como se estivesse feito, isso tem uma origem. Assim como outras capacidades nossas, como a capacidade de pensar, de escolher, de sentir. E hoje eu quero falar sobre isso, a origem dessa nossa capacidade, de onde vem esta natureza que temos, essa sabedoria que temos, esse conhecimento, essa capacidade de criar um mundo dentro da nossa própria existência e compartilhá-lo com as pessoas que estão à volta de nós. Por que o ser humano é um ser tão belo, tão inteligente, tão capaz e ao mesmo tempo tão complexo? De onde vem tudo isso? Qual é a origem dessas nossas características incomuns em todas as obras da criação de Deus? E a resposta para isso é muito simples. A Bíblia Sagrada vem respondendo isso há décadas, há séculos, E a ciência, cada dia que passa, trabalha para desacreditar, essa explicação bíblica para isso, mas nós permanecemos com ela porque é a que faz realmente sentido. Tudo isso é porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então hoje o que queremos falar é criação do homem, imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso ponto, essa é a nossa meditação. Vamos lá? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Você que tem aí a sua Bíblia, se ela estiver aí num livro, numa Bíblia mais tradicional como conhecemos, ou se não, se ela estiver num tablet, se estiver no seu computador ou no seu celular, é muito importante a gente abrir a Bíblia Sagrada para meditar nela. E eu quero meditar com vocês no livro de Êxodo, no capítulo 1, é um texto conhecido, o versículo 26, fala a obra da criação de Deus, quando Deus resolve criar o homem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e todos os animais que rastejam sobre a terra. No capítulo 2, a gente vai encontrar cá no versículo 7 a seguinte narração. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Esta é a mais antiga, essa é a mais conhecida e com certeza essa é a mais razoável de toda a narração da história humana.
quando a Bíblia narra o homem como um ser criado por Deus. O meu objetivo aqui não é fazer um comparativo entre a narrativa bíblica e as teorias científicas. Eu sou um pastor, não um cientista, eu não vim aqui discutir ciência. Mas eu quero compartilhar com você aqui do ponto de vista bíblico, né? O que nós aprendemos com esta palavra, o que nós aprendemos com a palavra de Deus quando ela narra a criação do homem como um ato de Deus, como Deus criou o homem para ser segundo a sua imagem e semelhança. A gente vai observar as obras da criação de Deus e é perfeitamente possível nós percebermos que existe uma escala de perfeição nas obras criadas por Deus. Eu não quero aqui dizer que Deus criou obras imperfeitas, mas a perfeição das obras criadas por Deus segue um escalonamento, por assim dizer, segue uma crescente, né? E a junção de todas essas questões que nós vamos abordar aqui torna as obras criadas como aquilo que Deus classificou como bom. A Bíblia diz que quando Deus acabou de criar tudo isso, ele viu que era bom. Então, nesse arcabouço da obra da criação, nós vemos aqui um primeiro padrão, um primeiro nível das coisas que Deus criou, que são as coisas que apenas existem, estão presentes na natureza, mas elas apenas existem. As pedras, as rochas, são obras da criação de Deus, naturalmente, mas elas estão, se é que o homem vive há milhões de anos, por assim dizer, estão há milhões de anos no mesmo lugar, né? Com a mesma formação ou com pequenas alterações por questões geológicas, enfim, mas o fato é que elas permanecem como foram criadas. Elas existem, mas elas não têm vida em si mesmo. Elas são apenas criações feitas por Deus para que cumprisse um determinado objetivo. E elas não têm consciência da sua existência. Então são as obras apenas existentes. Existe um segundo nível, um segundo padrão, um segundo degrau, por assim dizer, das obras criadas por Deus, que são os seres vivos, né? Aqueles que vivem, né? Que existem e são vivos, se movem, que são principalmente, os animais. Todos nós temos ou gostamos de algum animal. E os animais foram criados com determinados propósitos, né? Vamos falar de um animal bastante conhecido, domesticado, que são os cães. Como eles são agradáveis, né? Como a gente se relaciona com eles, eles aprendem algumas coisas, eles têm um certo nível de inteligência, né? Uma certa capacidade de aprender a fazer alguma coisa ou repetir alguns gestos. E nós chamamos isso até de inteligência, mas de fato o que eles aprendem são obediência aos seus instintos necessários para a sua vida. Então é importante entender que essa segunda escala, esse segundo padrão, esse segundo degrau das obras criadas por Deus, na verdade são as obras que são, ou seja, que existem, e que se movem, que tem a capacidade de se movimentar, que tem um ânimo mínimo em seu corpo, que tem a capacidade de cumprir o propósito para o qual Deus o colocou no mundo. Alguns, Deus colocou no mundo para a diversão do ser humano, para que o homem se alegrasse com ele, alguns para servir de alimento. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Mas a Bíblia diz que depois de Deus haver criado tudo isto,
né? Depois de Deus haver feito tudo isso, ele então executa o plano que ele narrou no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então fica muito claro para nós que a criação do homem ocupou, dentro do plano de Deus, da perfeição das obras criadas, um lugar especial. O homem foi criado como um ser especial, como um ser com habilidades únicas, com capacidades únicas, né? Um ser que tem a possibilidade de modificar o meio onde ele vive. Um ser que tem capacidade de aprender, de ensinar, um ser que tem capacidade de criar, né? É muito comum e talvez até fruto de algum preconceito, a ideia de que nós, que somos criacionistas, né, acreditamos que o mundo foi criado como ele está. É claro que não, né? O mundo foi criado com detalhes completamente diferentes, com estrutura completamente diferente, e Deus colocou neste mundo criado por Ele, nesse planeta criado por Ele, um ser especial criado por Ele também, e este ser foi modificando o mundo, e nós chegamos no nível de desenvolvimento tecnológico, no nível de desenvolvimento social, no nível de desenvolvimento da estrutura do planeta, nunca imaginado por quem viveu, por exemplo, 50 anos antes de nós. E por que temos essa capacidade? Porque a Bíblia vai dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa expressão não é aplicada a nenhum outro ser criado por Deus. Nenhum outro ser, nós temos o relato de ter sido resultado de um conselho divino, né? Quando nós falamos do conselho divino, nós vemos a palavra expressada ali, façamos, e está implícito ali que foi um ato da Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa, né? Um só ser subsistente em 3 pessoas. Então houve uma decisão de criar o homem, e a razão pela qual o homem tem toda essa capacidade, toda essa condição, é porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse privilégio, esse nível de desenvolvimento e capacidade, e esse nível de comparação não foi aplicado a nenhuma das obras criadas. Então, sim, podemos dizer que o homem é a coroa da criação de Deus, né? Numa expressão um tanto mais popular, o homem é a cereja do bolo, o ponto mais culminante de toda a obra da criação. É claro que nós não estamos fazendo disso aqui uma mensagem para colocar o homem como o centro de tudo, não é esse o objetivo, mas é para compreendermos que Deus criou o homem com um propósito, e o propósito de Deus é que o homem ocupasse um lugar especial dentro do plano de criação divina. É bem importante entender essa expressão imagem e semelhança, porque a mesma Bíblia que diz isto, diz que Deus é espírito, né? Que ele não tem uma forma física definida. Então, falar de imagem e semelhança de Deus, nós não estamos naturalmente falando da estatura das pessoas, dizendo que Deus tem a estatura de alguém, que ele tem 1,80 m, que ele tem olhos claros ou escuros, pele preta, pele branca, pele rosada, que ele tem cabelos lisos, cabelos crespos. Não, nós não estamos falando de aparência física, porque a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que o homem é imagem e semelhança de Deus, diz também que Deus é espírito. Então é bastante importante a gente entender esta expressão, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança.
Isso não está falando da aparência física, mas da constituição do homem. Todos os detalhes que envolvem a maneira como Deus criou o homem. Então, eu quero destacar aqui algumas coisas a respeito do homem que a Bíblia relata, e através disso nós vamos entender o que essa expressão imagem e semelhança quer dizer. A mais marcante de todas elas é que a Bíblia diz que o homem recebeu o sopro, o fôlego de vida do próprio Deus. E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Existe uma palavra no grego que é pneuma, que fala de ar, de sopro, né? Nós até temos aqui no nosso português uma palavra parecida que é pneu, no sentido de um recipiente que se enche de ar. Pneuma fala de ar, de sopro, né? Então, a vida do ser humano não é relatada em nenhum lugar das Escrituras como uma obra do acaso. Muito pelo contrário. A existência humana é relatada na Bíblia como o sopro de Deus. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego, o espírito de vida. Esse é o primeiro ponto. Deus criou o homem como um ser espiritual. O homem não é apenas um complexo de células, não é apenas um amontoado de elementos químicos que se comunicam entre si e fazem funcionar esse corpo. Não, queridos. O homem é criado por Deus. Ele tem um espírito. O homem é um ser espiritual. O que isso quer dizer? Que o homem é um ser com uma capacidade intelectual dada por Deus. Deus criou o homem e soprou em suas narinas um fôlego, um espírito de vida. Então, o que é o espírito? É o sopro de Deus dentro de nós. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando do espírito de vida do homem. Né? É como apertar o interruptor de uma lâmpada. Né? Há dentro de nós um espírito, uma existência dada por Deus. É por isso que o homem, diferente de qualquer um dos animais, ele tem no seu interior o sentimento da eternidade. Nenhum outro animal se preocupa com a sua eternidade, com o seu futuro. Né? Os animais vivem o dia de hoje e pronto, estão felizes. Mas o homem, em dado momento da sua vida, ele começa a pensar: o que vai acontecer se eu morrer hoje? Para onde eu irei? Como eu continuarei vivendo ou não? E o interessante é que nós vamos encontrar pessoas que vão dizer sim, nós vamos continuar vivendo. E aí eles vão elencar uma série de questões para justificar isto. Né? E nós vamos encontrar pessoas que vão dizer não, morreu, acabou. Mas para isso eles também vão ter que elencar uma série de questões que vai acabar demonstrando que dentro de cada ser humano existe uma preocupação com a eternidade ou com a tentativa de negar a existência dela. Espírito humano. Então, quando o texto diz: formou Deus o homem do pó da terra e assoprou nas suas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida, está falando não só do fato de haver um funcionamento físico do corpo, mas de que esse espírito de vida traz ao homem uma série de processos intelectuais, né? Inclusive a sua capacidade de buscar um relacionamento com Deus. O homem é um ser religioso intrinsecamente.
por natureza, o homem busca uma maneira de religar-se a Deus. Isso faz parte do espírito humano. É bem importante você compreender isso, porque esse espírito humano também é a sede, né? É onde nós formamos a nossa escala de valores e princípios morais. A nossa avaliação, a nossa capacidade de discernir ou de tentar discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Por que devo fazer isso? Por que não devo dizer isso? Por que não posso reagir dessa maneira? Como isso influenciaria a sociedade onde eu estou? São preocupações humanas, mas que são resultados do espírito de vida que está dentro do ser humano. Então, é extremamente importante nós compreendermos isso. É importante também nós compreendermos que o espírito humano traz ao homem a capacidade de aprender. Nós temos uma capacidade de aprendizado, de criação mais elevada do que de qualquer outro ser criado por Deus. Os animais podem aprender algumas coisas, mas eles aprenderão a partir de nós. Nós temos, por exemplo, alguns têm a ideia de que existem pássaros que falam, mas não existem pássaros que falam. Existem pássaros que repetem palavras humanas. Então, o homem é a capacidade de aprender, a capacidade de descobrir, né? A capacidade de criar, a capacidade de desfazer alguma coisa e fazer de maneira diferente, a capacidade de melhorar. Isso faz parte da expressão criados à imagem e semelhança de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Por que o homem não é um ser comum, como qualquer outro dos seres vivos que foi criado por Deus? Porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser racional. Ele é um ser que tem capacidade de analisar a razão de cada coisa ou buscar entendê-la. Então você é diferente, você é obra de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Outro ponto interessante é que a Bíblia diz que o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Essa expressão alma é muito interessante porque ela vem de uma palavra do latim que significa anima, no sentido de animar. Anima, a alma. A alma é a força que movimenta o nosso corpo. A alma é a nossa sede de sentimentos. Por meio dela que nós sentimos, né? A capacidade de cognição, a capacidade de captação do mundo à volta de si e a maneira como nós nos sentimos em relação a ele. É a substância imaterial dos sentimentos, dos pensamentos e da ação do homem. É bem verdade que fazer esta separação de alma e espírito é uma tarefa muito complexa, né? Tanto é que nós vamos encontrar linhas da teologia que vão dizer que o homem é alma, espírito e corpo, né? Ou espírito, alma e corpo, um ser tricotômico, que é exatamente como eu creio. E eu creio que essa tricotomia, ou essa formação do homem como espírito, alma e corpo, né, está presente também na ideia da imagem e semelhança de Deus. Como nós vamos encontrar alguns teólogos que vão dizer que a Bíblia usa a mesma palavra para alma e espírito, dependendo da situação. Mas o fato é que esse componente, essa constituição do homem, como espírito, alma e corpo, ou como um ser
com capacidade espiritual, capacidade de sentir, de avaliar, de discernir, de expor, de dizer, de modificar, de aprender, de ensinar, enfim. Esse é o primeiro traço. Esse é o primeiro traço da imagem e semelhança de Deus em nós. O segundo traço que eu quero destacar é que o homem foi criado com uma autoridade. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, ou segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele. E aí ele vai falar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Essa capacidade de dominar, essa expressão domine, é uma expressão que confere ao homem uma autoridade. Esse é o segundo ponto, que mostra que nós somos imagem e semelhança de Deus. Às vezes alguém diz assim: Deus é autoridade. Não, Deus é poder. Deus é o poder. Deus é a condição. Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer tudo que desejar. Deus pode tornar real qualquer plano que ele tiver. Deus pode estabelecer qualquer projeto que ele desejar. Nós estamos falando então de poder. Deus é a fonte do poder. Ele é a fonte de todo o poder. E parece que poder e autoridade são a mesma coisa. Mas nós vamos perceber que poder e autoridade são coisas diferentes, né? No andamento dessa nossa meditação, nós vamos perceber que poder e autoridade são coisas um pouco parecidas, mas essencialmente diferentes. Quando nós falamos que Deus não é uma autoridade, ele é o poder, nós estamos dizendo que a autoridade é a autorização, é a permissão que Deus nos dá para usar o poder que ele tem. Tudo que você vê no mundo, todas as boas obras, toda a inteligência humana, toda a capacidade humana em relação ao mundo, a maneira como o homem pôde melhorar o modo de vida no mundo, a capacidade de dominar, sobre as obras criadas, é uma permissão, é uma autoridade que Deus conferiu ao ser humano. A Bíblia diz que Deus criou o homem com espírito, capacidade intelectual, racional, capacidade de discernimento, capacidade moral. Deus criou o homem com alma, um ser capaz de sentir, um ser capaz de expor sentimentos e animar esse corpo que nós vivemos. E conferiu a esse ser que ele criou autoridade sobre as demais obras criadas. Por isso, o homem tem a autoridade de liderar, de dominar sobre todas as demais obras da criação. Eu disse aqui que Deus criou algumas obras que apenas existem, Então, entre elas, eu coloquei aqui as pedras, que são um obstáculo muitas vezes para nós. Mas o interessante é que Deus deu ao homem uma sabedoria para, quando for necessário, mudar essas pedras de lugar. E o homem foi criando meios, produtos, misturas químicas, que hoje, se ele resolver construir uma estrada e ali tiver uma pedra e for necessário tirar, ele consegue tirar ela daquele lugar, modificá-la. Sabe o que é isso? Autoridade. Deus deu ao homem a autoridade para dominar sobre as obras criadas. Deus deu ao homem a autoridade de utilizar os outros seres que foram criados para que a vida humana se tornasse mais fácil na face da terra. Por isso o homem domesticou a maioria dos animais. O homem domesticou os bois
para carregar as cargas, para abrir estradas, para serem úteis na construção do mundo. Depois, ele dominou os cavalos, que se tornaram armas de guerra e que se tornaram importantes em diversas atividades humanas. Depois ele foi aprendendo e criando coisas que ele dominou sobre tudo que havia sobre a face da terra. Porque o homem é imagem e semelhança de Deus. O homem recebeu de Deus uma autoridade. Uma autoridade para liderar, para administrar as demais obras criadas por ele. É bem importante a gente compreender isso e compreender que essa autoridade se aplica, inclusive, em relação a nós mesmos. Deus nos deu a autoridade sobre as nossas próprias vontades e desejos. Então eu posso desejar, com o meu corpo, fazer alguma coisa e a minha mente, o meu espírito dizer, isso não fará bem para o seu corpo. E, logicamente, eu conseguirei ter autoridade sobre mim mesmo. Isso não fará bem para a sua família. E aí eu deixo de fazer, eu deixo de obedecer uma vontade, um sentimento, porque o meu espírito, a minha capacidade racional está me mostrando que eu realizar aquilo, eu vou prejudicar algumas partes da minha existência. Sabe o que é isso? Autoridade. E todas as vezes que nós usamos essa autoridade segundo a vontade de Deus, nós estamos refletindo essa imagem que Deus colocou em nós. Mas, lamentavelmente também, quando nós somos dominados por alguma coisa, nós deixamos de refletir essa autoridade que Deus nos deu. Quando o homem é dominado pelos vícios, quando o homem é dominado pelo mal, pela maldade, pela violência, pela agressividade, quando nós somos dominados pelos nossos instintos negativos, quando nós somos dominados pelos nossos sentimentos maus, nós estamos abrindo mão dessa autoridade que Deus nos deu. Deus quer que nós reflitamos a sua imagem e semelhança. Mas isso nunca será possível se nós vivermos dominados por alguma coisa que tem autoridade sobre nós que não for a vontade de Deus. É extremamente importante você compreender isso, porque você sabe que à volta de nós existem situações que mostram que tem hora que esse homem não parece ser a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele não está exercendo a autoridade que Deus lhe deu. Outro ponto bem interessante aqui, que é o terceiro que vai mostrar as razões pela qual nós somos imagem e semelhança de Deus, é porque Ele colocou em nós alguns traços da sua personalidade. A gente chama isso de atributo, de capacidades de Deus. Deus é um ser, Deus é uma pessoa, Deus tem uma personalidade com algumas características. Algumas dessas características ninguém mais tem que não seja Deus. As mais conhecidas delas são a onipotência, o poder de fazer todas as coisas. Uma outra delas, a onisciência, o poder de saber todas as coisas. O poder de conhecer tudo, o poder de fazer tudo que desejar. E o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós chamamos isto de onipresença. Onisciência, capacidade de saber tudo. Onipresença, capacidade de estar em todos os lugares. E onipotência, poder sem igual.
Então essas são as 3 características divinas mais conhecidas, e essas ele não compartilhou com ninguém. Como algumas outras que ele também não compartilhou. Deus, ele é transcendente, ele transcende qualquer limitação humana, ele é autoexistente, ele é eterno. Não confunda eternidade com infinitude. Infinitude é alguma coisa que teve um começo e nunca terá um fim, mas teve um começo. Isso é ser infinito. Deus não é infinito, ele é eterno. Ele não foi criado, ele é a razão primeira de toda a criação. Então, essas são algumas das características divinas que ele não compartilhou com nenhuma das suas obras criadas. Mas existem algumas características divinas, alguns atributos que ele comunicou com o homem. Esta é a terceira e última razão que eu quero abordar aqui hoje, dizendo que o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele colocou em nós alguns dos seus atributos. Ele colocou no ser humano algumas das suas capacidades. Eu não quero com isso dizer que essas capacidades são utilizadas no mesmo nível da capacidade divina. Isso é evidente que não, Isso é muito facilmente compreensível. Mas ele nos deu, entre esses atributos comunicáveis, ou que ele dividiu conosco, ou que ele colocou em nós a capacidade de amar. O amor é um sentimento dado por Deus ao homem. Nós classificamos esse amor como o sentimento mais sofisticado, o sentimento mais belo, o sentimento mais importante que o homem pode ter. A afeição profunda por alguém ou por alguma coisa. A nossa capacidade de amar. Nós nascemos com a capacidade de amar os nossos pais. E a gente nasce, os nossos pais cuidam de nós naquele período de dependência plena que temos dos pais no início. Depois nós vamos aos poucos adquirindo algumas autonomias e algumas independências, e nós vamos também quebrando a imagem de perfeição que nós tínhamos dos nossos próprios pais, até que um dia a gente vai chegar à seguinte conclusão: o meu pai não é perfeito, mas eu o amo. Eu quero o bem dele, eu quero bem a ele, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela. Sabe o que é isso? Isso é uma capacidade divina inexplicável que está em nós. Nós reconhecemos a autoridade dos nossos pais sobre nós na limitação do tempo e da nossa independência. Isso é uma característica do sentimento que temos por eles e que é dado por Deus. O sentimento de irmandade. Os nossos irmãos sanguíneos, que são do mesmo sangue, que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, ou do mesmo pai ou da mesma mãe, respectivamente, dependendo da situação social, do contexto em que nós nascemos. Então nós criamos um sentimento. Nós criamos também o sentimento de irmandade independente da condição sanguínea, a irmandade de convivência. Nós criamos uma irmandade espiritual, um sentimento de amor, de bem-querer, de desejar o bem, de buscar o bem do outro. De onde vem esse sentimento de amor? Esse sentimento de amor vem de Deus. Nós facetamos esse sentimento de amor e o dividimos entre amor de pai, amor de irmão, amor de amigo, amor do casal, do marido pela mulher, da mulher pelo marido. Nós multifacetamos este sentimento e ele é extremamente lindo e maravilhoso. Mas esse sentimento vem de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor.
Então, ele compartilha esse sentimento conosco. Quando nós deixamos de refletir a imagem de Deus, aí nós somos tomados por um outro sentimento, que é o oposto do amor, que é o ódio. O desejo de matar, o desejo de ferir, a agressividade, né? Isso demonstra que há momentos em que nós nos negamos a viver dentro do propósito de Deus e a expor os atributos que Ele colocou em nós. O fato é que Deus comunicou conosco essa capacidade de amar o outro. Atributo de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem um espírito que raciocina, que tem uma escala de valores. Você tem uma alma que sente, que dá ânimo ao seu corpo. Você tem autoridade dada por Deus. Você tem atributos que Ele te deu e um deles é o amor. Mas Deus nos deu também o atributo da sabedoria. A Bíblia diz que Deus é a fonte da sabedoria. Ele sabe de todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Ele sabe todas as coisas. Tudo depende único e exclusivamente dele e ele sabe de tudo que precisa ser feito e de tudo que fará. Ele sabe, ele tem a fonte de toda sabedoria. Ele é a fonte de toda sabedoria. O Senhor é aquele que conhece tudo que está à volta de si, que sabe de todas as coisas. Quando Jó foi ter ali um diálogo com Deus, depois de algum tempo, depois de muitas palavras ditas, de muitos sentimentos expostos, então Deus, lá no capítulo 38, começa a dialogar com Jó. E ele mostra-lhe toda a sua sabedoria, todo o seu saber. E esse saber, essa capacidade de aprender que nós temos, é um dos traços da imagem e semelhança de Deus em nós. É uma das características, é um dos atributos que Deus deu ao homem. A capacidade de compreender ou buscar a compreensão do mundo ao seu redor. Porque as coisas são como são. Porque as coisas acontecem como acontecem. Como eu posso fazer para mudar o mundo que está à volta de mim? Então, são sabedorias, são saberes que nós buscamos no nosso dia a dia. O homem não tem capacidade de saber tudo, mas tem capacidade de aprofundar cada dia mais acima do seu próprio limite de conhecimento. Por isso que de vez em quando a gente aprende alguma coisa e diz assim, poxa, como eu ainda não sabia disso, estava tão diante de mim. E nós vamos cada dia aprendendo um pouco mais a respeito da nossa existência. E buscando cada dia saber mais. Deus nos deu a capacidade de aprender, a capacidade de encontrar a sabedoria. É importante dizer que a sabedoria não é apenas um amontoado de conceitos intelectuais que vamos armazenando na nossa mente. A inteligência tem uma diferença em relação à sabedoria. Existem muitas pessoas que são sábias e inteligentes. Existem muitas pessoas que são apenas inteligentes.
A sabedoria é a capacidade de usar bem a inteligência que Deus deu. Quando você é muito inteligente, quando você aprendeu diversos conceitos, quando você aprendeu diversos processos em relação à vida, mas você não sabe utilizar bem isto, não faz com que isso seja uma bênção para a sua vida, não faz com que isso seja uma bênção para a sua família, você é apenas inteligente. A sabedoria é saber usar com habilidade o conhecimento intelectual que Deus deu a você. Deus deu ao ser humano a capacidade de buscar a sabedoria. Deus, que é a fonte de toda sabedoria, colocou em nós uma pequena semente. E através das observações a respeito da vida e das coisas, nós fomos aumentando, fazendo essa semente cada dia prosperar mais. E hoje nós compreendemos uma boa parte do mundo que está ao nosso redor. E aprendemos processos que podem modificar de maneira agradável muita coisa que estava à volta de nós e que talvez por algum tempo achávamos até que não era útil. Hoje sabemos utilizar melhor. Sabe o que é isso? Sabedoria. Deus deu ao homem sabedoria. Isso é atributo que Deus deu ao homem. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou você com espírito, alma, corpo. Te deu uma autoridade. Talvez você até não esteja usando bem, mas Ele deu a você. Ele te deu a capacidade de amar, a capacidade de aprender, de se tornar alguém sábio. Eu quero caminhar para o nosso encerramento dizendo que Deus também nos deu uma consciência que busca, que procura sempre agir a favor do bem, a favor das coisas corretas. É a retidão humana. Eu estou falando isso aqui em termos gerais, porque quando a gente fala isso, talvez você possa até estranhar e dizer, mas será que o homem, pastor, está mesmo buscando o bem num mundo tão conturbado, num mundo tão ruim, com tantas maldades, com tanta violência? Será que o homem está realmente buscando o bem? E o nível de maldade se desenvolveu tanto que muitas vezes nós duvidamos até de que o homem realmente tenha uma humanidade. Mas isto não é, de fato, algo que Deus planejou para o homem. Isso tem a ver com a rebelião do homem contra Deus. Mas Deus fez o homem reto. Quando nós olhamos lá no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, nós vamos encontrar no último versículo o sábio Salomão dizendo: uma coisa tenho, é que Deus criou o homem bom, mas ele buscou para si muitas invenções. Então o fato é que Deus criou o homem com o espírito reto. Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o homem planejando o pecado. Deus não criou o homem para viver dominado pelo pecado. Deus não fez você para ser mal, para praticar a maldade. Não. Deus fez você para o bem. Deus fez você para fazer coisas boas. Todos nós sabemos a respeito da queda humana, do pecado do homem e da tragédia que isso se tornou para a raça humana. Mas o fato é que esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi que o homem vivesse no mais alto nível daquilo que ele planejou para ele. Nós hoje estamos vivendo muito distante daquilo que Deus planejou. Mas eu quero dizer que Deus não abandonou a sua criação. Embora o homem tenha pecado, e não somente pecado, mas também se rebelado contra Deus, escolhido o caminho do mal, abandonado a Deus, rejeitado as suas palavras,
Deus não abandonou a sua obra-prima, a sua obra mais coroada, a sua obra mais especial. Muito pelo contrário, Ele quer restaurar a nossa condição de imagem e semelhança de Deus. Cristo veio ao mundo para restaurar-nos à condição que Deus nos criou. Esse é o plano da salvação, a restauração do homem ao seu estado original, conforme Deus planejou. Então, querido, a obra da criação, a criação do homem, a tragédia da sua queda e o plano de redenção une a raça humana dentro de um só plano, o plano da salvação. Deus deseja que você volte a viver conforme Ele planejou para você. Você que está vivendo uma vida muito longe de Deus, amargurado, odiando e gostando de odiar, praticando o mal. Deus quer restaurar você. Ele enviou a Cristo, seu Filho. Ele tomou forma humana. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então Ele quer reconciliar você, restaurar você como obra da sua criação. Os melhores planos, as melhores bênçãos Deus tem para a sua vida. Eu sei que você tem sido muito abençoado por Deus, até o fato de você poder ouvir a sua palavra já é um ato da bondade de Deus. Mas você não viveu ainda a mínima parte daquilo que Deus tem para você. Cristo veio, morreu na cruz para restaurar a sua condição diante de Deus, para que você volte a refletir a imagem e semelhança de Deus. Isto é possível quando você reconhecer que a morte de Cristo é o único meio de você novamente reatar a sua comunhão com Deus. E então o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida e você vai ser alguém segundo o coração de Deus. Você vai começar a refletir verdadeiramente a imagem de Deus ao seu redor. Se você deseja receber a Cristo como Salvador, eu quero orar com você. Eu quero orar com você neste momento. E você vai confessar a Ele os seus pecados. Vai pedir perdão a Ele. E vai fazer o compromisso de viver segundo a vontade dEle. Porque esse é o plano de Deus. E quando você viver segundo a vontade de Deus, você será tão livre como nunca imaginou. E você refletirá a imagem e semelhança de Deus. Oremos. Pai amoroso, eu te dou graças, Senhor, pelo privilégio de poder anunciar a Tua palavra. Não há nada que nos dá mais alegria e prazer de que falar do Teu Evangelho, da mensagem restauradora da cruz na qual o Senhor foi crucificado. Ó Jesus, eu te apresento este irmão, esta pessoa que nesse momento ouviu a Tua palavra e está orando diante de Ti, pedindo perdão dos pecados. Como nós pedimos todos os dias, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Restaura, Senhor, em nós a Tua imagem plena, para que o mundo possa ver que o Senhor está presente aqui através dos seus servos, Pai. Eu oro a Ti nesse momento, ó Pai, confiado na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor. Que a Tua grandeza, Senhor, se manifeste em nossa vida, que a Tua bondade se manifeste em nós. Salva-nos, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia, Pai. E mantenha-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você orou sinceramente, tenha certeza que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Procure uma comunidade cristã, uma igreja cristã, uma igreja evangélica, onde a palavra de Deus seja pregada de maneira correta e sirva ao Senhor. E você que já serve ao Senhor,
Vamos permanecer no nosso pacto de fidelidade a Ele. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossa vida. Deus te abençoe, Deus seja contigo, hoje e sempre.